Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ludmila Rodrigues, faço parte do projeto de extensão, acompanhamento e planejamento terapêutico da criança com paralisia cerebral Cuidar de PC, juntamente com a Tatiana Soares, do projeto Follow-up do Desenvolvimento Motor de Prematuros, Identificação Precoce de Atrasos e Incapacidade. Trouxemos essa atividade para a nossa semana universitária remota e gostaríamos de agradecer de antemão a todos vocês que estão participando aqui conosco. Ambos os projetos são coordenados pela professora Kênia Martins Almeida Ayup e pela professora Aline Martins de Toledo. E hoje nós trouxemos um pouquinho sobre a paralisia cerebral, que é definida como um grupo de desordens permanentes no desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações de atividades atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no encéfalo em desenvolvimento. As lesões podem ocorrer durante a gestação, no pré-natal, próximo ou no momento do parto, perinatal, ou após o nascimento da criança, pós-natal. A criança que é diagnosticada com paralisia cerebral vai apresentar atraso no seu desenvolvimento motor, que permanece na adolescência e na idade adulta. Ao nascimento, as crianças com PC apresentam fraqueza muscular, diminuição dos movimentos espontâneos e alterações de tônus. À medida que elas se movimentam contra a gravidade, são necessárias estratégias compensatórias que vão modificando as estruturas corporais, levando a encurtamentos musculares e deformidades articulares. Essas deficiências nas estruturas e funções do corpo estão associadas a limitações em realizar atividades de mobilidade, como sentar, ficar de pé e sentar e andar. Para entender um pouco melhor sobre a paralisia cerebral, nós precisamos entender os tipos clínicos. A paralisia cerebral é dividida em 4 tipos clínicos, né? Sendo o primeiro e mais prevalente a paralisia cerebral espástica. E esse tipo de PC tem como principal característica a espasticidade, que é um aumento exagerado do tônus muscular, resultante de um comprometimento do neurônio motor superior. Os músculos vão se encontrar mais rígidos e a criança apresentará uma movimentação bem alterada. Esse tipo de PC pode apresentar um comprometimento unilateral, um único lado do corpo, ou bilateral, os 2 lados do corpo. As manifestações clínicas da PC espástica são fraqueza muscular, diminuição do limiar de reflexo de estiramento e diminuição dos movimentos voluntários. O outro tipo de paralisia cerebral é a discinética, que a lesão vai ocorrer nos núcleos da base. As principais manifestações são deficiência de tônus muscular, movimentos involuntários e sem coordenação. As alterações ocorrem nos membros e no tronco. A PC discinética subdivide-se em distônica e coreoatetoide. Porém, as características de ambas podem estar presentes concomitantemente. Na PC discinética, os 4 membros são afetados. As manifestações da distonia, da PC distônica, são contrações musculares sustentadas, hipocinesia, que é a diminuição do movimento, e uma desregulação do tônus muscular. Já a coreoatetose vai ter o tipo
coreia, que são movimentos desordenados, rápidos e fragmentados nas extremidades proximais, e a atetose, que são movimentos lentos, modificados e contorcionais das extremidades distais, como também a hipercinesia e desregulação do tônus muscular. A distonia é a forma mais severa e prejudicial para a funcionalidade da criança. Crianças disnéticas são classificadas nos níveis 4 ou 5 do GMFCS. O outro tipo de PC é a paralisia cerebral atáxica. A lesão ocorre no cerebelo, caracterizada por apresentar como deficiência o desequilíbrio e tremores. As alterações ocorrem nos membros e no tronco. Os 4 membros serão afetados nesse tipo de PC. As suas manifestações são desequilíbrios nas diversas posturas, incoordenação motora, desorientação espacial, incapacidade de alcançar com precisão pontos específicos, fraqueza muscular e hipotonia muscular. Temos também a paralisia mista, que as lesões vão ocorrer em diferentes áreas do encéfalo. Decorrente a isso, a criança pode apresentar manifestações clínicas de diferentes tipos de PC. Normalmente, ocorre um predomínio da sintomatologia de um dos tipos de PC. Portanto, a criança será classificada de acordo com a característica dominante com o componente associado. Resumindo, então, os tipos clínicos da PC, da paralisia cerebral, nós temos a espástica, que vai acontecer uma lesão no neurônio motor superior e a sua principal manifestação será a espasticidade. Temos a discinética, que a lesão ocorre nos núcleos da base, e os movimentos, a predominância de suas manifestações serão movimentos involuntários. Na atáxica, a lesão será no cerebelo e as principais manifestações serão o desequilíbrio e tremores, certo? Oi pessoal, eu sou a Tatiana Soares e agora eu vou falar um pouquinho sobre outro tipo de classificação da paralisia cerebral. Bom, como foi dito anteriormente, a paralisia cerebral ela pode ser classificada de acordo com o tipo da lesão e de acordo com a distribuição, o nível de comprometimento motor. Isso é de suma importância para identificar uma intervenção adequada para a criança com paralisia cerebral. Porém, essa classificação do tipo clínico, ela não é suficiente para classificar o nível de funcionalidade da criança. Então, com o propósito de atender a necessidade de estabelecer um sistema padronizado para classificar a funcionalidade motora da criança, foi criada a GMFCS, que é uma escala de classificação da função motora grossa da criança com paralisia cerebral. E você ter um sistema de classificação é de extrema importância por diversos motivos, tais como traçar objetivos terapêuticos adequados à idade e ao nível motor da criança, estabelecer um provável prognóstico, facilitar a comunicação entre os profissionais, e também a facilitar a comparação e generalização de resultados de pesquisas científicas. Assim, por esses e outros motivos, foi criada a GMFCS, que, como foi dito, é um sistema de classificação da função motora grossa em crianças com paralisia cerebral. Essa classificação foi feita pelo Robert Palizano, no Centro de Reabilitação Kent Island, lá do Canadá. E esse sistema classifica a capacidade funcional da criança com paralisia cerebral, de acordo com a idade dela. Então,
ela tem um foco na funcionalidade da criança e leva ao profissional da saúde a centrar uma intervenção na potencialidade que essa criança tem a oferecer. E é muito interessante porque esse sistema de classificação tem uma abrangência mundial, o que facilita a troca de informações entre os centros educacionais e de assistências do mundo inteiro. E a sua criação, ela foi baseada nas pontuações do método padronizado GMFM, que é a mensuração da função motora grossa. Falando rapidamente do GMFM, é uma escala de avaliação que mensura as alterações na função motora ampla da criança com paralisia cerebral, ou seja, vai avaliar a coordenação motora grossa da criança. Esse método é um sistema de avaliação quantitativo que contém 88 itens, né? Por isso que o GMFM 88, e foi desenvolvido a sua primeira versão por Russell em 1989. Essa escala de avaliação, ela não se limita só em crianças com paralisia cerebral, pode ser também aplicada em crianças com síndrome de Down ou com uma lesão cerebral adquirida. Porém, foi desenvolvida uma versão menor, que é o GMFM 66, que contém 66 itens. E essa versão é restrita só para as crianças com paralisia cerebral. E ajuda a ser menor porque pega os principais pontos e também deixa com que a avaliação seja muito mais breve, facilitando o atendimento, né? E essa escala de avaliação, a pontuação ela é obtida através pela observação das crianças nas dimensões de deitar e rolar, na dimensão de sentar, na dimensão de engatinhar e ajoelhar, de ficar de pé, de andar, correr e pular. E ela é graduada em uma escala de 4 pontos, sendo que 0 ela não realiza atividade, 1 inicia atividade, 2 completa parcialmente a atividade e 3 ela completa totalmente a atividade. Então ela é uma escala de avaliação observacional, no qual eu vou ficar olhando a criança nessas todas as dimensões e pontuando, vendo se ela realiza ou não os movimentos. Então a GMFCS ela foi criada de acordo com as principais aquisições motoras avaliadas nas dimensões do GMFM. E tendo ênfase, né, no sentar, na transferência e na mobilidade. O GMFCS ela é dividida em 5 níveis, sendo que a diferença de um nível para o outro está diretamente relacionada à aquisição motora significativa na atividade de vida diária das crianças. Ou seja, as distinções elas são baseadas nas limitações funcionais. Então, na necessidade de dispositivo manual para mobilidade, tal como andador, muleta, ou mobilidade sobre rodas, né, cadeira de rodas, e em menor grau na qualidade do movimento das crianças. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada nível. O nível 1, que é o GMFCS 1, são os quadros mais leves e, por consequência, os mais funcionais. Então, tem um maior nível de independência. Anda sem auxílio, sem restrições, tem uma melhor seletividade de movimento, um melhor equilíbrio e uma melhor coordenação. Eles possuem uma leve dificuldade em tarefas um pouco mais complexas, como o correr e o pular. Mas de resto, eles são bem independentes. O nível 2 já apresenta algumas restrições. Eles possuem uma dificuldade um pouco maior no equilíbrio. Então, longas distâncias e terrenos irregulares acabam sendo mais difíceis para as crianças do nível 2. E elas requerem o uso de corrimão para subir e descer a escada, né? Por conta desse comprometimento maior no equilíbrio. Elas não realizam as tarefas de correr e pular e, consequentemente, por ter uma redução de potencial de marcha ali, algumas necessitam de órteses para o auxílio da locomoção, né? E geralmente é usada a órtese tornozelo-pé. No nível 3, as crianças
têm um potencial de marcha bem reduzido e, assim, tem um comprometimento um pouco maior e elas necessitam de um auxílio locomoção, tal como o andador, né, que pode ser um andador tradicional, que é aquele anterior, um andador posterior, como vocês podem ver na segunda imagem, ou andador com uma descarga de peso parcial, ou até mesmo muletas, e também cadeira de rodas, pode ser também. Elas possuem um controle postural bom, sentado, e se locomovem independentemente no chão, então elas são bem independentes quando deixadas no chão, conseguem alcançar as coisas, se locomover para outros ambientes, né? E também elas se autolocomovem, mesmo se elas têm um auxílio de locomoção, então seja no andador ou seja mesmo na cadeira de rodas, elas conseguem manusear bem essa cadeira. E grande parte das crianças, elas necessitam órteses para melhorar o desempenho na marcha, que também são geralmente usadas o tornozelo e o pé. O GMFCS4 são crianças que se locomovem em cadeiras de rodas ou em cadeiras motorizadas, então elas conseguem participar parcialmente das atividades de vida diária. Elas geralmente manuseiam a cadeira de rodas em ambientes domiciliares e terrenos lisos, mas já com muita dificuldade, então elas vão precisar de um auxílio maior, então por isso das cadeiras motorizadas. Elas sentam com um apoio, então elas precisam de um suporte, né, de tronco, e a locomoção independente no chão ela é limitada, então elas vão precisar de auxílio nas transferências, né, principalmente do chão para cadeira e afins. O nível 5 são para as crianças que possuem um maior nível de dependência, ou seja, elas necessitam, né, são dependentes de alguém para se locomover, para se posicionar. Elas não sustentam uma postura, então por isso que a maioria das vezes a cadeira de rodas para as crianças do nível 5, elas precisam de adaptações, né, para se manter um bom posicionamento, tanto para a locomoção, mas tanto também para um posicionamento adequado para alimentação, para brincar e afins. Então, no nível 5, são crianças com um comprometimento um pouco maior. Bom, esses foram 5 níveis que a GMFCS possui. Porém, no decorrer do desenvolvimento e com o avanço da idade, as crianças elas passam por umas mudanças na mobilidade. Assim, a criança ela é avaliada de acordo com os parâmetros esperados para a idade dela. Então, novamente, essa classificação ela é subdividida em 0 a 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 a 12 anos e de 12 a 18 anos. E nessas faixas etárias tem especificamente o que esperar dessas crianças. E assim vai conseguir averiguar, né, vai conseguir detectar qual nível que a criança está. Então, por exemplo, o nível 1, eu vou identificar coisas diferentes dependendo da idade da criança. Então, a criança de 9 meses, no nível 1, ela já senta sem apoio. Uma criança de 4 anos do nível 1 anda sem auxílio. Uma criança de 6 anos do nível 1, além de andar, ela faz transferência de sentado para de pé sem apoio. A criança de 10 anos do nível 1 anda na maioria dos ambientes, sobe e desce escadas sem auxílio ou com auxílio. E crianças de 15 anos já é bem independente, correm, pulam, sobem e descem escadas sem auxílio. E essa classificação ela possui um bom grau de estabilidade ao longo dos anos. Ou seja, uma criança geralmente permanece no mesmo nível, mas espera-se que ela apresente progressos dentro do seu nível ao longo do desenvolvimento. Então, a criança ela pode ir progredindo no seu nível do GMFCS. E aí entra a estimulação, que tem um papel importante para auxiliar a criança a atingir o seu potencial, a levar a criança a realmente
viver e experimentar todas as suas potências ali. Ou seja, quando mais eu estimulo, mais eu estou explorando o potencial máximo da criança. E a família é de extrema importância no desenvolvimento e no aprendizado. E para enriquecer o ambiente de estimulação da criança, o profissional pode orientar algumas atividades que a família possa realizar em casa, incorporando-as no seu dia a dia. E esse trabalho em conjunto do profissional com a família pode trazer muitos frutos para a criança e para a família no geral. Então agora segue algumas atividades para a criança com paralisia cerebral acima de 2 anos de idade, respeitando os níveis do GMFCS. No vídeo abordaremos algumas atividades para as crianças com paralisia cerebral. Vamos começar com as crianças que andam sem nenhuma dificuldade ou limitação. Atenção para a lista de materiais. Primeiro, pegue uma fita crepe ou similares para as marcações da amarelinha. Comece fazendo uma marcação à frente e depois faça 2 marcações lado a lado. E assim por diante, como mostra o desenho. Faça de acordo com a distância que a criança consegue pular. Segundo, pegue uma vassoura e coloque sobre 2 supostes, ajustando a altura de acordo com o que a criança consegue passar por cima. Terceiro, pegue um EVA ou a mesma fita da amarelinha, mas agora faremos diferente. Faça as marcações imitando os passos da criança e em cada marcação a criança colocará um pé. Quarto, pegue uma corda, cinto ou similares e faça uma barreira para que a criança possa passar por baixo. E por último, pegue uma garrafinha com tampa e alguns grãos de feijão para a gente colocar tudo dentro da garrafinha. O resultado será esse. Vamos começar? Amarelinha. Vai pulando com os 2 pés, depois um pé só. Os 2 pés e um pé só. Agora vamos passar por cima da vassoura. Levante um pé e depois leve o outro. A brincadeira é ficar de um pé só em cima das marcações. Assim, conte 3 segundos, ficando em um pé só. Chegou a hora de passarmos por debaixo da corda. Primeiro coloque um joelho no chão, depois os 2. Vamos engatinhar e para levantar, levante uma perna de cada vez. Vamos brincar usando as mãos? Sente em uma cadeira, pegue uma garrafa, abra e com um pote de feijão do lado, vai pegando o feijão e colocando dentro. Vamos contar? 1, 2, 3 e assim por diante. Ficou muito fácil? Então vamos colocar um peso. Pegue uma mochila, coloque 2 quilos, pode ser de arroz ou de feijão ou de açúcar. Coloque nas costas e com uma fita ou com um cinto, junte as 2 alças na frente. Agora, algumas atividades para as crianças que andam com alguma limitação, ou seja, que conseguem andar, mas têm dificuldade para subir escada ou pular. Essas atividades serão parecidas com as atividades que mostramos anteriormente. Tem as marcações no chão, de acordo com o passo da criança, e também tem a barreira para a criança passar por debaixo. O que faremos diferente é essa pista de obstáculos. Distribua no chão em forma de zigue-zague os copos, para a criança ir desviando deles, e depois coloque 2 vassouras no chão para que a criança passe por cima. Pegue outros copos e coloque em cima de uma mesa, para que a criança possa ir encaixando um no outro. Vamos começar desviando de todos os copos que estão no nosso caminho. Atenção, não pode bater em nenhum. Depois, passar por cima da vassoura. Primeiro uma perna e depois a outra. Agora a atividade é colocar um pé só em cada marcação. Então, primeiro um pé e depois o outro. Vamos passar por debaixo da corda. Primeiro, vamos ajoelhar com uma perna só e depois a outra. Caso precise, pode apoiar. Vamos engatinhar e levantar da mesma forma. Vamos brincar usando as mãos. Vamos sentar em uma cadeira, pegar vários copos e encaixando um no outro. Depois vamos tirar todos. E vamos montar agora uma torre. Agora, para as crianças que andam com algum dispositivo, como um andador ou cadeira de rodas, ou para aquelas que conseguem ficar de pé. Atenção para a lista de materiais. Você vai precisar de uma cadeira sem encosto e de uma bola. Essa atividade exige mais uma pessoa. E também você vai precisar de uma cadeira em frente a uma mesa com vários brinquedos. Vamos jogar bola. Vai jogando a bola em várias direções. E também pegue a bola do chão. Vamos ficar de pé para colocar todos os brinquedos dentro da bacia?
Com o apoio da mesa, levante e vai colocando todos os brinquedos dentro. Se preciso for, encoste seu corpo na mesa para utilizar as duas mãos. E assim, depois, faça tirando os brinquedos. Para as crianças que usam cadeira de rodas, ficar bem posicionado e mudar de posição é muito importante. Para as posições, pode ser na cadeira de rodas ou no parapódio ou usando as polanas. Para uma posição adequada, vamos precisar de 2 almofadas, uma média e uma pequena, 2 toalhas e uma toalha de rosto. Agora, algumas recomendações de posicionamento para a criança na cadeira. Pode ser na cadeira de rodas ou em uma cadeira que tenha um encosto mais alto. Bom, primeiro sobre a inclinação. Se a criança consegue segurar a cabeça e um pouco o corpo, ela pode ficar mais retinha. Agora, se ela não consegue, ela pode ficar levemente inclinada, colocando uma almofada atrás para dar esse suporte no corpo. Cuidado para a cabeça não tombar para trás e nem cair para frente. Por isso é importante uma almofada pequena para dar esse suporte na cabeça, tentando fazer com que a cabeça esteja reta com o corpo. Para maior segurança e suporte da criança, pegue 2 rolinhos de toalha e coloque nas laterais. Assim, a criança ficará mais segura. Sobre as pernas. É bem importante elas estarem bem apoiadas. De preferência, nos 3 dedinhos do assento ao joelho. Se possível, deixar o joelho a 90 graus. Tentar sempre deixar o pé apoiado, seja no chão ou seja no suporte da cadeira. Agora, sobre as pernas, deixar elas um pouco abertas. Pegue o rolinho de rosto, de toalha de rosto, coloque no meio, para que assim possa proteger também o quadril. Para brincar sentado, coloque algum tipo de superfície fixado nos braços da cadeira, para que a criança possa apoiar os braços e alcançar os brinquedos. Se a criança não conseguir alcançar o brinquedo, você pode fixar nessa mesa um tipo de varal e pendurar vários brinquedos. Isso pode facilitar para a criança enxergar e tentar bater no brinquedo. Para a criança ficar de pé, pode-se usar o parapódio ou polanas. Caso não tenha, você pode adaptar usando as suas pernas. Coloque a criança entre as suas pernas, posicionando bem o pé dela no chão. Segure o corpo dela com as suas pernas. Põe os braços em cima de uma perna e vai brincando com ela. Essas atividades foram realizadas em parceria com o Grupo Consciência da UNB. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada a todos, obrigada à comunidade acadêmica e a todos que nos assistiram até aqui. Que a gente possa sair dessa apresentação sabendo que a criança com paralisia cerebral tem um universo dentro delas e que a gente possa sempre olhar e explorar toda a potencialidade que elas têm para oferecer. Muito obrigada a todos, esperamos de todo o coração que essa apresentação tenha sido útil e muito bom para você. Segue as nossas referências e que elas possam te ajudar também como nos ajudou bastante. Obrigada a todos, até mais!